Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que está chegando agora neste canal, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like que nos ajuda muito aqui para que o YouTube possa recomendar este vídeo para outras pessoas. O tema de hoje é: o cristão pode fazer terapia? Quer saber mais? Então, vem comigo. Algumas pessoas me procuram e elas já vêm com uma preocupação. Eu sou cristão e eu posso fazer terapia? A pessoa vem com esta pergunta no intuito que eu possa esclarecer para ela e que ela entenda que realmente pode ou não pode fazer terapia. Eu quero dizer para você que é cristão e tem esta dúvida, olha só, depende da terapia também. Porque quando a gente fala de terapia, isso é muito amplo. Existem várias linhas de pensamentos, vários tipos de terapia. Olha só, desde que essa terapia que você vai fazer, ela não interfira nos seus princípios, naquilo que você acredita, não tem problema algum. O detalhe disso tudo é porque algumas pessoas fazem uma mistura. Vou te dar um exemplo. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha denominação. As pessoas que fazem tratamento comigo, eu não tento imputar a elas a minha religião, o meu pensamento. Por quê? Eu tenho que respeitar a pessoa dentro do que ela foi criada, do que ela acredita. Isso se chama respeito. Então, se você tem respeito pelo seu paciente, pelo seu cliente, tudo vai dar certo. Mas este vídeo é direcionado a você que tem essa dúvida: será que eu posso ou não fazer terapia sendo cristão? É como eu disse, você precisa escolher uma boa terapia, um bom terapeuta que seja ético e que não fique misturando as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um cristão que vai fazer terapia com alguém de uma outra religião que acredita totalmente diferente dela. No meio da terapia, aquele terapeuta, ele começa a querer explicar para a pessoa que se ela fizer daquela forma, em questão religiosa, tudo vai mudar. Ou seja, já separou aí o que deveria não separar, que é somente a terapia. Na verdade, ela está misturando o que ela pensa, o que ela acha, e não é assim que funciona. A resposta para a pergunta: o cristão pode fazer terapia? É sim, pode fazer terapia. Mas a gente não pode fechar os olhos e falar, não, pode fazer qualquer tipo de terapia. A terapia em si, a maioria que eu conheço, não tem nada demais. O problema são os terapeutas. Aqueles terapeutas que não conseguem separar uma coisa da outra. Para você que é terapeuta aí, ou para você que está me assistindo e não trabalha nessa área, talvez você seja ateu. Aí você procura um terapeuta que é cristão. E ali na terapia ele começa a querer a te evangelizar, a pregar para você. Eu tenho certeza que você vai ficar incomodado com aquilo. Ou, no caso, poderia ser o terapeuta um ateu e quem ele está atendendo seja um cristão ou algo semelhante. E aquela pessoa começa a querer pregar para o terapeuta. Está errado, gente. Sabe por que está errado? Terapia é uma coisa, pregação, evangelismo é outra totalmente diferente. Mas dentro desta linha de pensamento, algumas pessoas estão deixando de fazer os tratamentos que precisam por causa de alguns líderes religiosos. Tem líderes religiosos que dizem o seguinte: o cristão, eu estou falando do cristianismo porque o vídeo é voltado para o cristianismo e para os cristãos em geral. Eles dizem assim: se você é um verdadeiro cristão, você não pode sentir depressão, você não pode ter depressão, você não pode ter ansiedade, transtorno do pânico, essas questões emocionais vocês não podem. Inclusive, usam textos bíblicos isolados que têm um contexto totalmente diferente do que é para tentar provar essa teoria que o cristão não precisa de terapia. Com esta mentalidade, com esta educação religiosa que muitos recebem, mas sabe qual é o maior problema disso tudo? É que muitos cristãos, eles vão às suas igrejas e os líderes falam o que querem, interpretam do jeito que querem e eles acreditam. Olha só, você que é cristão, o que norteia aí a sua fé? Qual que é a palavra de Deus para você? É a Bíblia. Então, se você tem a Bíblia, você tem acesso a ela. Por que que a pessoa ela fala que A
é Y e você acredita, sendo que você tem a luz ali na sua mão, que é a Bíblia, para te dizer que não é aquilo. Então, passe a ser questionador. Tem pessoas, eu conheço, eu já atendi vários aqui, que estão num estado depressivo porque não podem questionar. Eles não podem chegar para um líder religioso e perguntar alguma coisa que ele não entendeu. Então ele fica com aquilo ali na cabeça, mas por quê? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Não questionam, não buscam o conhecimento dentro da Bíblia, que é o manual de regra de fé de todo cristão. E com isso, muitos estão aí se afundando em depressão e ansiedade e transtorno do pânico. E olha só, eu já atendi muitos líderes religiosos aqui, sim, e a maioria deles me falam assim, poxa, eu nunca imaginei que eu iria fazer terapia, até porque eu orientei os meus fiéis a não fazerem terapia. Olha só que absurdo, né? Muitas pessoas aí dentro de igrejas, comunidades cristãs ou não, estão sendo negado a elas o direito de fazer uma terapia, resolver seus problemas emocionais, muitas das vezes por um fanatismo religioso. Isso atrapalha demais. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas pessoas que já vêm com essa mentalidade e vêm fazer o tratamento aqui com a gente. A pessoa lê lá na Bíblia assim, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está lá em Êxodo 20. Olha só o que acontece. A pessoa pega esse texto, né, honrar pai e mãe, e ela imagina que tudo que o pai ou que a mãe falar, ela precisa fazer. Imagine você aí que tem um pai e uma mãe que são narcisistas. Mesmo narcisistas frequentam igreja, faz um monte de coisa aí. E você está obedecendo coisas que não condiz ou está interpretando o texto de forma errada. E quando chega na terapia, sabe o que acontece? Muitos não conseguem voltar lá no passado, rever coisas ruins que os seus pais fizeram. E com este pensamento, muitos, quando chegam à terapia, eles não conseguem voltar lá no passado, ver coisas ruins que esses pais fizeram a ela e sentem culpadas como se estivesse fazendo algo tremendamente errado porque precisam honrar pai e mãe. Honrar é uma palavra que, se você procurar aí no dicionário, você vai ver que tem algumas linhas de pensamentos, mas todas convergem para o quê? Honrar é o mesmo que você glorificar uma pessoa. Quando eu digo glorificar, não é no sentido aí glorificar só a Deus, não é. Você está dando honra a seu pai, a sua mãe. Mas isso não quer dizer que se o seu pai ou sua mãe falar pule de um prédio, você vai pular. Isso não é honrar pai e mãe. Por exemplo, você honra muitas pessoas pelo título que ela tem. Vou te dar um exemplo. Se você estiver andando no trânsito e de repente tem uma blitz, quando você para na blitz, o que você faz? Você abre o seu vidro, o policial vai te pedir os seus documentos, você vai tirar e entregar para ele. Ou você vai ficar questionando, ei, senhor policial, o senhor é casado, o senhor é divorciado, o senhor maltrata a sua esposa, o que o senhor faz de errado na vida? Ninguém fica questionando isso. Na verdade, você honra a posição dele como policial. Da mesma forma, você honra seu pai e sua mãe pela posição que eles têm de pai, mas não quer dizer que você tem que fazer tudo aquilo de errado que eles fizeram. Talvez você convive aí com pais que os seus avós fizeram mal para eles, só que esses pais acabam passando isso para você. E você vai passar isso para os seus filhos? Não, você tem que quebrar este elo. Você não pode deixar passar uma maldição que vai de geração para geração. Estão entendendo? Então, essa questão de honrar, ela é muito significativa dentro, vamos dizer assim, dentro da Bíblia, porque este mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Tá? Ele diz para você honrar pai e mãe para prolongar os seus dias na terra, mas não quer dizer que você precisa copiar e ser igualzinho ao seu pai e à sua mãe. Você vai honrar seu pai e sua mãe quando você não fizer coisas erradas que seus pais fizeram com você. Você está dando honra para eles. Então, algumas pessoas chegam aqui no tratamento e quando elas começam a se lembrar, vou dar um exemplo aqui bem pesado para vocês. Eu fiz o tratamento com uma mulher que quem abusou dela foi o próprio pai. Aí eu pergunto para você, um abuso que o próprio pai fez com uma filha quando ela tinha seus 7, 8 anos de idade. Esta mulher, ela precisa honrar este pai a ponto de fingir que nada aconteceu? Uma mulher que está com seu casamento sendo arruinado
por causa deste trauma que está dentro da cabeça dela, uma mulher que depois disso nunca mais teve anseios e sonhos na vida, ou seja, ela não tem como honrar este pai desta forma. Ela não precisa odiar esse pai, ela não precisa querer ver o fim deste pai, mas ela tem os motivos dela. E só quem passa por algo assim sabe como é doloroso isso. E olha só, alguns quando chegam aqui e começam a relembrar algo desse tipo, começam a sentir um misto de raiva, de revolta. Aí entra a questão cristã. Por quê? Começa a ficar com raiva e revolta. Eu não posso porque eu sou cristão, eu não posso sentir isso. Eu quero que você entenda o seguinte, você que é um cristão e vai fazer terapia, isso vai acontecer dentro de um set de terapia. É dentro desse processo, mas não quer dizer que depois você vai sair da terapia e vai ir lá na casa do seu pai, da sua mãe e acabar com eles. Não é isso. Até porque, né, falando da terapia TRG, que é a terapia que nós trabalhamos aqui, essa terapia que é de reprocessamento generativo, ela tem algumas fases. E dentro delas, dentro do próprio reprocessamento, a pessoa pode sim sentir tristeza, amargura, angústia, logo vem provavelmente aí uma raiva, uma revolta com aquela situação, mas finaliza com o perdão, com um olhar diferente da situação. Eu conheço algumas linhas de pensamentos dentro de algumas terapias que aí eu já não concordo, tá? Isso é uma opinião do Elias. Um dia desse eu atendi uma senhora, ela tem 64 anos. A filha dela faz terapia com uma outra linha de terapia. E a pessoa que atendeu a filha dela disse assim, tudo que sua mãe te fez de errado, você vai sair daqui, vai lá na casa dela e vai falar tudo o que você teve vontade de falar a vida toda e nunca falou. Aquela filha saiu e foi até a casa dessa senhora de 64 anos e, como diz o ditado, soltou os cachorros na mãe. Sabe o que aconteceu? A mãe entrou em uma crise profunda de ansiedade, a depressão dela foi nas alturas e ela parou no hospital. E a filha nem ficou sabendo disso. Ela ficou com pressão alta, aquela coisa toda. Essa linha eu não concordo, sabe por quê? Porque aí o terapeuta está preocupado só com aquela pessoa que está ali à frente dela e as outras pessoas em volta. Então esta mãe não precisaria passar por isso. Era simplesmente essa filha resolver isso lá e resolveria dentro da própria sessão que ela estava fazendo de terapia. Depois, numa oportunidade talvez aí que fosse criada por ela ou não, ela poderia conversar com a mãe de forma amena, tranquila e com amor. Mas quando você faz isso dentro da terapia e fica ali só com você, muita coisa pode mudar. Olha só, eu atendi aqui uma jovem e esta jovem disse que a mãe dela batia nela por nada mesmo. Ela chegava da escola, a mãe batia no rosto dela, dava soco na cabeça dela e ela ficava assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Por exemplo, se a mãe falasse assim, pega um copo d'água para mim. Se ela demorasse 30 segundos, talvez ela estava ocupada fazendo alguma coisa, a mãe ia lá e dava uma surra nela com um cabo de vassoura. E um dia essa mãe começou a bater na irmã dela e bateu muito, a ponto de deixar a irmã sangrando. E ela ficou muito mal com aquilo, se escondeu debaixo da mesa e ficou ali tremendo. Aquilo traumatizou ela de tal maneira que ela chegava da escola, ela não ficava dentro de casa, ela saía para a rua. E essa mãe também não se preocupava que ela ficasse na rua. Ou seja, como ela vai glorificar, honrar essa mãe? Tem como? Tem. Ela vai fazer o contrário que essa mãe fazia com ela, vai fazer com seus filhos e com outras pessoas. Ela está honrando o nome da mãe. Um filho que vai para a marginalidade, um filho que faz coisas erradas, ele não está honrando o nome do pai e da mãe. Porque, por exemplo, um filho que é preso, aí furtando, alguém vai falar assim, esse aqui é o filho do João, essa aqui é a filha da Maria. Ou seja, já desonrou o nome do pai e o nome da mãe. Vocês estão entendendo? Então, honrar pai e mãe é você andar nos caminhos corretos. Esta moça que eu falei para vocês, ela veio para a terapia e ela me disse assim, Elias, a minha vontade é de bater na minha mãe, para descontar tudo o que ela fez comigo, porque hoje eu sou mãe e eu sei como eu sofri e eu não quero isso para minha filha. Ou seja, ela me falou tudo isso na terapia. A gente terminou aquela sessão e naquela mesma semana ela me mandou uma mensagem e disse assim, Elias, você lembra que eu te falei que já tinha mais de 10 anos que eu não falava com a minha mãe?
Pois é, eu voltei a falar com ela essa semana. Eu mandei uma mensagem para ela, a gente conversou. Ela não conhecia a minha filha, que é a neta dela. Eu mandei uma fotinha para ela conhecer. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Ela estava querendo bater na mãe, sentiu raiva, sentiu revolta com tudo que a mãe fez. Mas a terapia, ela tirou essa dor que ela sentia, tirou todo esse sentimento e veio o que? O perdão, a compaixão, a empatia. E ela entendeu que ela era uma pessoa melhor e precisava ajudar a mãe, que ela não poderia dizer que era uma pessoa tão boa. Eu não sei se vocês estão entendendo, você que é cristão aí, ela está praticando aí o amor e está honrando a mãe da forma dela. Então não se preocupe se você vai fazer terapia, dentro ali daquela sessão, você ter vários sentimentos. Sabe por quê? Tem muitos cristãos que estão evitando de fazer terapia, achando, eu não posso sentir isso. Se você sente dentro da sessão, é porque isso já está dentro de você, está aí dentro de você. Então você acha que está pecando quando você vai para a sessão e sente isso lá na sessão? Você já está pecando, se for olhar dentro desta ótica, todos os dias, porque isso já está dentro de você. É por isso que você precisa fazer a terapia de reprocessamento generativo, que vai reprocessar essa situação. E depois de reprocessar, você vai ver isso com outros olhos. Porque ver com outros olhos só acontece quando você reestrutura o seu psiquismo. Ele reprocessado, você consegue ver com outros olhos. Tem pessoas que fazem diferente, já quer que a pessoa olhe com outros olhos. Mas como ela vai olhar com outros olhos se aqui está ruim, se dentro daquela mente ali está enraigado de raiva, de rancor, mesmo sendo cristão? O cristão não assume que está sentindo, mas está dentro dele. Mas tem um detalhe, isso não é desonrar o seu pai e sua mãe. Então vem para a terapia, vamos resolver esses problemas emocionais e você vai ver que muita coisa vai clarear na sua mente, inclusive o estudo da Bíblia. Tem pessoas que não conseguem mais estudar a Bíblia, pega ali a Bíblia, começa a folhear e a mente vai para outro lugar. Ansiedade, a pessoa está ali, mas não está. Então resolva esses problemas que você vai ser um melhor cristão. Pare de sobreviver. Venha viver fazendo TRG. Quer fazer um tratamento de TRG comigo? É muito simples. É só entrar em contato no telefone que eu estou colocando aqui embaixo e eu terei o maior prazer em lhe atender. Até o próximo vídeo e um forte abraço.